Papo TA, o espaço dos trabalhadores na rádio UFSCar. Olá, ouvintes da rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA, um programa realizado por técnicos administrativos da UFSCar e voltado para todos os ouvintes, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores da universidade. Esse programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Sintufscar em parceria com a Rádio UFSCar. Nessa temporada, traremos informes e debates sobre temas importantes para a nossa categoria. Lembramos que o programa é aberto para toda a comunidade. Nos procure se você quiser sugerir um tema, convidado, música ou quiser contar um caos. Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Eu sou a Babi, ou Bárbara, jornalista do Sintufscar, e estarei com vocês ao longo desta temporada. Bom dia, ouvintes da Rádio UFSCar. Hoje é dia de Papo TA. Tem sido muito bom ver a nossa universidade voltando a ficar cheia. Está legal demais ver a comunidade da UFSCar circulando pelos campi, nossas trabalhadoras e trabalhadores voltando às atividades. Mas para chegarmos nesse momento, muito trabalho foi feito. Hoje nós vamos conversar com o André Pereira e Jefferson Silvestre, que são técnicos administrativos da Lagoa do Sino. Eles vão contar um pouco para a gente da história do campus e como é que foi a retomada das atividades presenciais por lá. André, tudo bem com você? Se apresenta aí para a gente. Oi, Babi, boa tarde, bom dia, Desculpa, bom dia, Jefferson. Meu nome é André Pereira da Silva, Eu sou biólogo, atuo aqui no campus Lagoa do Sino como técnico de laboratório desde 2015. E é isso, estou muito feliz de participar desse Papo TA aqui com todo mundo, sempre um grande prazer. Legal. E você, Jeff, se apresenta pra gente. Bom dia, pessoal. Eu sou o Jefferson, eu sou aqui da Lagoa do Sino. Eu sou buriense, trabalho na Lagoa do Sino desde 2014 e vamos ver como vai ser legal esse papo aí com vocês. Legal, gente! Antes da gente começar a conversar sobre a volta presencial aí no campus, queria saber um pouco da história. Como que nasceu o campus aí de Lagoa do Sino? Quais são os cursos que o campus oferece? Você sabe contar mais pra gente sobre essa história, Jeff? Olha, Babi, a história do campus Lagoa do Sino é uma história muito legal, muito produtiva, sabe? Ele começou com um desejo de um escritor chamado Raduan Nassar, que tinha uma fazenda altamente produtiva aqui no município, e do desejo dele de transformar essa fazenda numa universidade. A princípio, ele tentou doar essa fazenda para uma universidade estadual, mas essa universidade ela não tinha interesse em ter aulas, apenas um campus experimental, uma fazenda experimental, mas esse não era o desejo do Raduan. O desejo dele era que existisse uma universidade para desenvolver a região, para desenvolver o IDH da região. Ele desistiu de fazer essa doação para essa universidade estadual e, algum tempo depois, um jornalista, amigo dele, ficou sabendo dessa intenção dele e levou essa proposta até o Planalto. Na época, Fernando Haddad era ministro da Educação, o presidente era o Lula, e no apagar da janela do governo Lula, no fechar da janela, apagar das luzes, essa doação foi concretizada. O Raduan doou essa fazenda, de porteiras fechadas, com tudo que tinha dentro, com um silo cheio de milho para vender, e ainda teve que pagar o imposto de renda dessa doação. Após isso, essa doação se encerrou lá no 2012, 2013 começaram a ter os preparativos, e em 2014 começou a ter aulas na Lagoa do Sino. Os 3 primeiros cursos foram Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos e Engenharia Ambiental. Os cursos aqui são anuais, e após 2 anos, em 2016, surgiram também os cursos de Administração e de Ciências Biológicas. E assim estamos tendo até agora.
Legal. Então são 5 cursos que estão rolando por aí agora, né, Jeff? É isso? Isso, agora são 5. Isso, são 5 cursos. Massa. E, ô, Jeff, você sente que os territórios aí em volta da região da UFSCar se desenvolveram mais depois que a universidade chegou? Olha, Babi, muitos dos nossos alunos são da região. É uma região que a gente chama de Território Lagoa do Sino, que é uma linha de 100 quilômetros em torno da universidade. Até antes da pandemia, eu tinha um número que 50% dos nossos estudantes faziam parte desse entorno. Agora, após a pandemia, não tem esses dados. Mas sim, Babi, além do ensino, né, ainda tem a pesquisa, a extensão, alguns projetos de extensão, como o Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus, e a feirinha que a gente tinha aqui na Lagoa do Sino, que era uma feira de produtores locais, produtores regionais aqui, que vinham até a universidade para vender seus produtos. Sim, era muito produtivo, era uma ligação muito legal. Fora os projetos, né, de extensão e TCCs e iniciação científica que os estudantes fazem na região, aqui no município, ajudando os produtores locais aqui. Massa. Então tem mesmo, né, uma integração aí entre a comunidade e a UFSCar, imagino, né? Ô, André, você não é do território, né? Babi, eu estudei em São Carlos, né? Eu fiz biologia e depois mestrado em ecologia em São Carlos. O meu orientador na época era o professor Pedro Galete, né? Que foi vice-reitor no período em que foi feita a doação aqui da Fazenda Lagoa do Sino. Então, lá no laboratório, né, trabalhando, eu já ouvia dizer da Lagoa do Sino e do seu potencial. Né? Quando eu vim trabalhar aqui em 2015, para mim foi um grande encontro, né, porque eu já atuava em educação popular e aqui ficar perto da casa dos meus pais, então foi ótimo. Mas, na realidade, o que mais chamou a atenção foram essas questões que o Gerson trouxe à tona agora, né? Que é a da criação de um campus universitário que possa desenvolver desde o seu início atividades que possam auxiliar o território a se desenvolver, né? A gente às vezes se preocupa que as universidades viram bolhas, né? E desde então a gente tem travado essa disputa aqui na Lagoa do Sino, o CEA sentindo uma participação de extrema importância nesse sentido. Acredito que especialmente os CEAs da região, né, que puderam observar a transformação do presente com o passado, né, vendo o futuro, e realmente tem sido uma experiência muito interessante poder vir aqui atuar, onde antigamente era chamado de ramal da fome, né, e em que a universidade tem podido colaborar e realmente com a cidade, com a região, com o território no desenvolvimento. E também o território no desenvolvimento da universidade, que a universidade tem muito a aprender, né, com o povo brasileiro, né, e a gente tem tentado construir esse movimento aqui graças não só à doação, mas também à participação que o Raduan construiu. Gente, me chamou a atenção enquanto a gente estava conversando que existem alguns projetos aí voltados para a comunidade, né? Um deles é o cursinho, é isso? É um cursinho comunitário? Sim, Babi. Inclusive, esse é um projeto que quem sabe falar sobre ele são os TAs, né? Então, o Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus, eu acho até que a gente tem que construir um papo TA sobre ele, né, depois. Ele nasce em 2016, né? Quem escreve esse projeto de nascimento do cursinho fui eu, e o servidor também, T.A. Leonardo. Já era uma demanda estudantil desde 2014, né? Porque os estudantes já compreendiam que se vai desenvolver o território, a gente precisa construir condições que os jovens e adultos daqui da região possam enxergar a educação como algo libertador, né? E que possa aí gerar mais democracia na sociedade. Então, em 2016, a gente, né, organiza, né, a primeira versão do Carolina Maria de Jesus. Nesse momento, a gente tem um probleminha na universidade, que os servidores técnicos no IVD não podem coordenar projetos, não podiam, na época, né, coordenar projetos de extensão. E aí, nesse momento, um professor aqui acaba acompanhando, mas quem efetivamente coordena o projeto, né, fui eu e o Leonardo. A partir de 2018, né, houve entendimento aí pela Pró-Reitoria de Extensão que os servidores técnicos poderiam coordenar os projetos, e desde então eu sou coordenador institucional. O nascimento do cursinho contou com profissionais da PU, dando aula de linguagens, profissionais técnicos de laboratório, organizando planilhas, chamadas,
né, nossa psicóloga acompanhando o projeto, as reuniões, né, foi realmente de protagonismo TA, e até hoje entre os servidores o protagonismo é TA, né, então, só para falar rapidinho, o cursinho é um projeto de extensão especial, maior aqui da Lagoa do Sino, nós atendemos por ano cerca de 200 educandos da região, Buri, Campina do Monte Alegre e Andatuba, parceria com as prefeituras, né, na questão de transporte gratuito, alimentação, salas de aula, né, o cursinho é 100% gratuito, são cerca de 100 pessoas trabalhando anualmente, então é uma experiência muito rica para os nossos estudantes aqui da UFSCar, desses 26 são bolsistas, né, e a participação dos técnicos ainda continua bem evidente, né, o Jefferson foi professor de História, coordenou a comissão de História também, né, então é um projeto gigante, uma escola de pequeno porte que existe por conta do esforço TA aqui, né, e da capacidade dos TAs em poder pensar contextos do território. Massa demais! Jeff, então você foi professor de História do cursinho? Olha, foi uma história muito gratificante, porque no cursinho popular Carolina Maria de Jesus, o sistema de ensino é baseado no método Paulo Freire, é totalmente horizontal. Como eu já sou da região, já conhecia os meus conterrâneos aqui, foi uma troca de experiência muito grande. Esse negócio de dar aulas, para nós, do cursinho, é dar e receber, né? A gente ajuda eles com os conteúdos que vão cair no Enem, mas em troca a gente recebe toda a carga afetiva e outras instruções que os estudantes nos dão, viu? A gente aprende muito, é uma troca de experiências, não é uma troca vertical. Os estudantes são muito, muito gratos ao cursinho por isso. O André pode até dizer melhor os números aí, mas quantos dos nossos educandos já entraram na universidade? E ajudar eles com esse sonho é muito bom, mas também é muito bom receber deles as demandas, os sonhos e tudo mais. O cursinho também, na sexta-feira, tem um projeto diferente de aulas, às vezes são aulões de reforço, mas às vezes são rodas de conversa sobre alguns assuntos importantes da nossa sociedade. Então, dar aula e coordenar o curso de História, fora tudo que eu aprendi, me esforçando ainda mais para dar o meu melhor a eles, foi muito gratificante. E como é que foi aí a organização do cursinho e das atividades da Lagoa no período de pandemia, gente? Como é que vocês ficaram organizados por aí? Atividade online? As aulas continuaram? Como é que funcionou? Em relação ao cursinho, a gente, quando a pandemia cai em 2022, a gente já estava com as nossas aulas presenciais marcadas, né, mais de 200 inscrições para o projeto. Nesse momento, a nossa equipe muda, né, dá uma cambalhota e a gente constrói uma metodologia de ensino online, né, isso, 2020. Uma metodologia de estudo online no início do projeto, mas houve uma desmobilização, né, dos nossos estudantes para participar. Então, a gente usou aí ferramentas, né, como Google Classroom e como Google Drive. Os nossos professores gravavam os vídeos, davam aulas síncronas, assíncronas, né, muito parecido com o que a universidade fez também. Foi também um momento, porque o cursinho não é só um projeto que ensina as pessoas a passarem no SISU, né, nas provas do vestibular aí. É um projeto de diálogo com a comunidade, de reconhecimento de fragilidades e de valorização da identidade popular. Então, foi um momento em que a gente também se debruçou para levantar as maiores fragilidades dos educandos nesse momento e realmente a gente mal conseguiu ter estudante nesses anos porque, né, as funções de fragilidade, estando em casa, na pandemia, com a vida financeira desorganizada e sem segurança de organização aí por parte do governo federal para proteger a população, os nossos estudantes ficaram desamparados, né? Isso trouxe um desânimo, que foi um reflexo muito grande. Aqui por ano a gente chegava a enviar 2 ônibus de cada prefeitura para fazer as provas do Enem no passado. Para Campina do Monte Alegre a gente não encheu uma van, né? Então houve aí essa desesperança, infelizmente. Mas agora, então, em 2021, a gente repete a metodologia, né? O cursinho, nesse momento, então, sai uma matéria no UOL, uma matéria no Guia do Estudante também, e a gente consegue estudantes
do Nordeste do país, do Rio de Janeiro, né, que acabam vindo estudar com a gente online, mas infelizmente aqui na região nós temos mais estudantes também, mas muito pouco. Agora com o retorno as coisas, né, todo mundo de máscara, álcool em gel, as coisas já estão mais alinhadas e tem sido uma ótima experiência voltar com o projeto. Agora, em relação à universidade, né, à época, trabalhando como técnico de laboratório, né, no meu caso, a gente ficou mais auxiliando dentro dos conselhos, né, participando das discussões, ouvindo as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, nessa parte do sindicato. Também construímos aqui na Lagoa do Sino, durante a pandemia, projetos de solidariedade, né, o Sindicato dos Técnicos, junto com o DCE da UFSCar, nós tocamos aqui a campanha Nós por Nós, tocamos também uma campanha de doação utilizando o sistema agroflorestal, né, foram quase 1 tonelada de alimento orgânico saudável que foi doado para a prefeitura, alimento que foi direcionado, né, pelo Fundo Social para as famílias de fragilidade. A gente auxiliou a cidade aqui também, colaborou com a cidade, pensando as perspectivas de combate à pandemia, né, mantendo contato. Então, e também observando os nossos estudantes que permaneceram aqui durante toda a pandemia, né? Foi o trabalho que efetivamente a gente realizou nesse momento para poder auxiliar as pessoas, né? Que foi tão Queria saber um pouco mais sobre 2 coisas, na verdade. Sobre essa doação que vocês fizeram para a prefeitura de alimentos. Esses alimentos são alimentos produzidos no próprio campus ou foi uma junção aí com os produtores da região? E queria saber um pouco também como é que está sendo a volta presencial, né? Como é que vocês estão sentindo esse retorno de estar todo dia no campus de novo, de encontrar os alunos, os estudantes todo dia de novo? A doação de alimentos foi feita por meio da nossa produção aqui do Sistema Agroflorestal, né? O nosso SAF, que inclusive é importante lembrar que no SAF a gente tem a participação do nosso técnico administrativo em agronomia, né, que é o João Paulo, né, que desenvolve, aí fomos eu e ele lá, juntos trabalhadores da fazenda, né, em concordância com a coordenação do projeto, e colhemos mandioca, banana, batata doce, uma série de alimentos que foram depois doados aí para a cidade, né, todos eles. Então, a doação do SAF foi assim, a gente organizou rapidamente, começo de pandemia, né, já viemos aqui, colhemos tudo e entregamos para a prefeitura. Em relação ao retorno presencial aqui hoje, né, a gente tem vivido esse sistema realmente do uso de máscaras, né, de tentar promover o distanciamento, né, de tentar promover mais reuniões online. A sorte aqui que o nosso campus é um campus bem aberto, né, acho que quem conhece a Lagoa do Sino sabe a beleza que a gente tem aqui, né, como que é o espaço. Tem sido um momento ainda de preocupação, né, porque com o retorno, né, e como as coisas têm funcionado na sociedade, a gente acaba tendo bastante contato com casos positivos aqui de Covid, né, que acabam trazendo sempre, por mais que a grande maioria das pessoas esteja com esquema vacinal completo, sempre traz uma série de preocupações. Mas a rotina de trabalho tem sido interessante, né, de poder voltar, como você disse no começo aqui, né, Babi, ver os servidores e servidoras, muitos deles há 2 anos e pouco a gente não via, nem nas reuniões online, né, dependendo dos setores em que as pessoas trabalham. Então, da gente poder rever, né, a sede do sindicato está pronta aqui, então ir lá na sede, tomar um café da tarde, poder encontrar o pessoal, também um espaço fácil de promover distanciamento, o sindicato mandou máscara, álcool em gel, né, então o retorno presencial tem sido com algumas angústias, né, porque as pessoas também voltam com uma série de condições preocupantes, né, as sequelas da Covid, que não necessariamente são associadas a quem teve Covid, né, então a gente vivemos, né, e estamos vivendo ainda um reflexo aí de 2 anos de medo, isso, né, atinge as pessoas, mas o que pelo menos eu sinto aqui no Seio Jefferson é que é extremamente positivo poder voltar a encontrar as pessoas e retornar à rotina, né? Especialmente aqui na Lagoa do Sino, em que o tamanho do campus faz com que o pessoal seja bastante unido, assim, no geral. Como o André falou, foi um tempo afastado do contato humano, né? Durante toda a pandemia, um período de reclusão, às vezes mais, às vezes menos. Mas aqui na Lagoa do Sino,
como o número de TAs é bem reduzido, a gente é bem ligado, a gente se conhece muito bem, e passar todo esse tempo distante é complicado. A gente sabe que, como o André falou, a Covid deixou sequelas, não só físicas, mas também sociais, emocionais nas pessoas, né? E poder reencontrar alguns dos nossos colegas, ver os estudantes novamente no campus, alguns desde 2020 já matriculados, mas sem frequentar as aulas, é muito gratificante. A gente vê todos eles muito empenhados nas suas funções. Como sempre dizia minha amiga Simone, Campus Lagoa do Sino tem uma massa humana muito boa, começando pelos nossos docentes, nossos TAs, mas principalmente pelos nossos estudantes, que sempre são empenhados em fazer o melhor aí. Como o André falou, a gente inaugurou aí, durante a pandemia, a gente conseguiu concluir o prédio da subsede do Cinto Fiscal aqui na Lagoa do Sino, que aos poucos, né, vai sendo utilizado, vai sendo de propriedade dos TAs, o que também traz um bom convívio. É bom reencontrar os amigos, os colegas e poder dar gargalhadas, apesar de tudo que nós passamos aí durante essa pandemia. São poucos TAs aí, né, no campus. Pelo que eu me lembro, são 45, alguma coisa assim, né? Então fica mesmo essa coisa da união, né, de se encontrar sempre, de conversar e tal. Eu imagino que deve ser muito mais fortalecedor também essa volta, né, quando você tem uma pessoa ali para te apoiar, um conjunto de colegas que estão passando por essa coisa com vocês, assim, né? Legal, divertido. Que a gente está se encaminhando agora para o final do nosso Papo TA de hoje, mas antes de terminar, a gente precisava falar sobre mais algumas coisas. A primeira coisa que eu queria saber aí de vocês, especialmente do André, que é também, né, técnico de laboratório, é como é que está organizado a questão dos laboratórios aí na volta. Se está rolando fazer aquele distanciamento social, quais são as normas que a universidade aprovou para essa volta, né, nesses espaços que são espaços comunitários, menores e tal. Eu sou técnico de laboratório, mas desde 2021 eu estou atuando no Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis, né? Mas tenho acompanhado como tem funcionado essa questão dos laboratórios, né? Porque também é o meu local de trabalho, né? Aí de onde eu trabalho mesmo aqui na UFSCar. Em maio, mais ou menos, a UFSCar tentou fazer, em abril, maio, a gente fez um retorno de aulas práticas aqui, né, com poucas turmas, para fazer também um teste aí, né, do retorno da pandemia. Nesse momento, a gente aplicou a questão do distanciamento social nos laboratórios. Mas para isso, né, para cumprir cada período de aula, a gente precisaria de cerca de 3 laboratórios, né? 3 laboratórios com 3 técnicos, né? O docente então ficava, vai para lá, vai para cá, explica um pouco aqui, um pouco ali, e isso deu uma série de problemas. Depois, né, o Conselho de Graduação e o Conselho Universitário também tiraram a necessidade da manutenção do distanciamento de 2 metros dentro desses espaços de sala de aula, né, incluindo aí os laboratórios didáticos, né, que nós aqui só temos laboratórios didáticos. E aí a gente tem atuado aqui nas aulas com os laboratórios, né, com a sua capacidade aí de estudantes completa, né, todos utilizando máscara, né, existe esse tipo de observação aqui bem feita. A gente aqui do Departamento de Assuntos Comunitários procura também dar um apoio indo até os laboratórios e verificando o uso correto para auxiliar aí os técnicos e os docentes. Né, para de ação extensiva, assim, a gente tem atuado na vigilância epidemiológica mesmo, né, tentando mapear de maneira preventiva, em contato com também o sistema de saúde da prefeitura aqui da região, para conseguir também pegar com maior celeridade uma outra pessoa que possam estar contaminadas com o coronavírus, né, e aí já entrar em contato, já solicitar que a pessoa, né, não vaza atividade, seja ela docente, técnico ou estudante, né, e por enquanto, né, a gente aqui, o Campus Lagoa do Sino é um campus com muita atividade prática, né, então tem muita atividade de laboratório, e até agora a gente não precisou bloquear nenhuma turma, né, a gente conseguiu mapear os casos, as repúblicas, manter o pessoal em casa se cuidando, quem testou positivo, quem tem contato, mora com alguém,
né, e felizmente tem dado certo para o desenvolvimento do trabalho, assim, na visão que eu tenho, né, de observando aí um pouco mais de fora esse processo. A última coisa que eu acho que é importante a gente conversar é um assunto mais recente, mais político, e eu acho que a gente não pode deixar esse nosso papo TA de hoje sem conversar sobre isso. Nos últimos dias de julho, a gente acompanhou alguns anúncios do governo federal sobre cortes na educação, né, sobre transferência de investimentos do setor da educação para outros programas de outros setores, da agricultura, da pecuária. E a universidade ela já estava sinalizando assim, uma dificuldade de conseguir finalizar o ano, né, com os cortes anteriores aos que aconteceram lá no dia 24 e 25 de julho. Vocês sentem um pouco essa dificuldade orçamentária aí no campus? Tem atividades que foram que passaram a deixar de serem executadas por conta disso? André, você que está aí na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, sente a dificuldade também para garantir as políticas de permanência? Obrigado pela pergunta, Babi. Eu acho que a gente precisa pensar, né, os cortes, né, e como eles efetivamente aconteceram na perspectiva da UFSCar, entendendo as particularidades de cada campus, né? Então, se você for pensar em São Carlos, Arara e Sorocaba, que são campos já com uma caminhada de vida maior, mais bem estabilizados, os cortes já trazem uma série de prejuízos importantes que têm sido dialogados pela comunidade. Agora, se você for pensar Lagoa do Sino, que é um campus que ainda está em implementação e que tem sofrido os cortes, né, tem sofrido aí não só o campus Lagoa do Sino, né, mas pensando nos cortes como tem acontecido no país nos últimos anos, a gente percebe que o prejuízo aqui é muito maior. Então, nós temos aqui o nosso ciclo básico 2 de sala de aula, que ainda não foi, né, não terminou de construir, né, a gente tem um déficit de espaço que acaba gerando uma disputa entre espaços de sala, de grupos de pesquisa, de local os trabalhadores e trabalhadoras ficarem de maneira confortável para desenvolver suas tarefas. Então, aqui o prejuízo é maior nessa questão física, porque a gente efetivamente não avança quando há um recurso de existência basal, né? Que na Lagoa do Sino não dá para pensar assim, né? Nos últimos anos a gente tem convertido locais de trabalho de servidores técnicos, por exemplo, em sala de aula, né? Isso chegou a acontecer aqui, né? E essa é uma problemática muito grande, né? Um campus que chega com essa perspectiva, essa pactuação de transformar um território, precisa de investimento para, inclusive, poder desenvolver suas atividades, né, de uma maneira mais ampla e coerente. Em relação à assistência estudantil, a experiência que a gente tem tido aqui também caminha no mesmo sentido. É claro que a assistência estudantil ela vem no sentido de trazer equidade, né? Os benefícios, os auxílios, né, não são esmola, né? É uma tentativa da universidade garantir que os estudantes em condição de vulnerabilidade possam ter mais tranquilidade para desenvolver suas atividades acadêmicas. Né? Nesse sentido, né, quando eu estudava em São Carlos, por exemplo, a gente sabe que aí existe uma grande possibilidade do estudante fazer uns freelance, né, conseguir tirar uma grana sem atrapalhar muito a sua rotina de estudo e o seu desenvolvimento. Aqui a gente não tem essa condição. Campina do Monte Alegre tem 6 mil habitantes, não tem muito comércio, né? Então é uma cidade em que a assistência estudantil, né, a assistência estudantil aqui no campus é muito importante. E aí você pensa, né, então os cortes eles vêm, né, os cortes por si só já são um problema, então a gente sabe que tem contingenciamento, mas tem muito corte também. Então os cortes vêm e são um problema, e são um problema muito maior ainda nesse período pós-pandemia, porque o período pós-pandemia ele traz a necessidade da assistência estudantil não só no seu sentido financeiro, que já foi muito abalado, né, muito mais gente precisando de auxílio financeiro por conta das famílias que foram desestabilizadas, mas também e isso com menos dinheiro para dar as bolsas, etc., mas também as garantias de permanência que muitas vezes são subjetivas, que é para que a gente possa tocar projetos que possam trazer conexões para a comunidade, né, para que a gente possa desenvolver atividades e políticas que precisam de financiamento por parte da instituição. E isso também tem sido bastante difícil de conquistar. E aí essa já não é mais uma perspectiva de permanência estudantil somente, mas sim da comunidade universitária, porque os servidores também chegam desse momento precisando, né, gerenciar as conexões, né, criar sentidos.
E a gente precisa criar essas atividades. Mas aí ainda bem que a gente tem a nossa fazenda aqui, né, que ainda é uma fazenda produtiva. Então, graças ao trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, nós estamos com um planejamento de começar a construir um espaço esportivo de convivência aqui na Lagoa do Sino, visando a saúde mental, um espaço integrado de uso por todos e todas. Mas ainda a gente precisa caminhar muito. E esses cortes realmente têm tirado bastante da nossa capacidade de se modelar um ambiente aí, poder não atuar na resiliência, mas sim atuar na modificação, na resistência, né? E na garantia de espaços saudáveis para todo mundo. Então tem sido realmente muito desafiador para todos nós. Como eu trabalho no departamento de administração, eu acompanho de perto algumas coisas, como por exemplo o pagamento dos nossos terceirizados, seja da equipe de manutenção, seja da equipe de limpeza, vigilância, portaria, que sucessivamente, né, vem sofrendo cortes. A gente tem uma quantidade de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras na limpeza, esse número vem sendo diminuído, na manutenção predial também, que é o pessoal da prefeitura universitária, também vem sendo diminuído esse quadro de pessoal. Isso acarreta prejuízos para a universidade, né? Um trabalho precarizado. Como o André falou, a gente tem aí uma fazenda produtiva, mas que pode auxiliar, mas não pode auxiliar em tudo, né? Muitas dessas coisas também são de ordem da universidade, da instituição, como esses cortes de verba. E na nossa luta, na nossa campanha, nós, TEAS, estamos há 5 anos sem nem ter reajuste salarial, o que também inviabiliza bastante nosso ânimo para continuar trabalhando na universidade. Tanto tempo sem reajuste salarial e com índices inflacionários cada vez mais altos, né? Com IPCA acumulado, enfim. É muito difícil, né? Porque a gente acaba tendo que trabalhar cada vez mais, ganhar cada vez menos, fica insustentável se alimentar, ter lazer, né? É difícil, gente, esse cenário é complicado. Mas eu acho que se a gente consegue se organizar, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né, gente? E eu vejo um pouco que o nosso papel nesse momento é esse, de estar organizado em comunidade, em sindicatos, em movimentos sociais. E o Sinto Fiscar cumpre essa função, né, de organizar as demandas da categoria e de representar os TEAs da universidade mesmo nesses espaços, né, de reivindicação de aumento, de política pública, de orçamento, né? E também em relação à volta à pandemia, né, gente? O Sinto Fiscar aí de Lagoa tem uma sede agora, né? Vocês estão nessa sede, vocês podem contar para a gente um pouco mais sobre como é que está funcionando. Os TEAs da universidade podem chegar até aí, tomar um café. Então, Babi, durante a pandemia, né, nosso prédio da sede do sindicato foi finalizado. Então, esporadicamente, um ou outro servidor e servidora ia até o campus e podia utilizar, né? A gente deixava as portas abertas lá, algumas pessoas tinham a chave, podia abrir, podia utilizar normalmente. A nossa sede aqui tem uma cozinha, uma copa, banheiros amplos, um espaço bem legal, um lugar bem bonito para os nossos e nossas TEAs poderem utilizar. Agora, com o retorno, a gente disponibilizou lá um espaço bem legal para refeição, né? Como todos sabem, devido a algumas medidas de Ministério Público e outras instituições, o nosso subsídio para o alimento no RU foi retirado, então a gente busca alternativas, né? Então, aos poucos, esse espaço vem sendo ocupado pelos nossos colegas, pelas nossas colegas, e que tomara seja cada vez mais ocupado, pois é para nós mesmos, né? É um espaço construído com dinheiro nosso. Ficou bem legal, todo mundo que vai lá elogia muito. É um lugar bem bonito. Falta um pouquinho de jardinagem, a gente fazer alguns retoques, mas o pessoal que tem ido lá tem gostado bastante e elogiado bastante o trabalho que foi feito. Babi, a sede do sindicato realmente tem sido uma estratégia de aglomeração, né, dos TEAs e logo aglomeração de suas pautas, né? Aglomeração aí não no sentido pré-pandêmico, né, no sentido pós-pandêmico, com todos os cuidados, mas foi realmente uma ação que o sindicato tomou de valorização, né, inclusive aí das pessoas que estão nos campos fora de sede.
né, ter um espaço de encontro em que a gente possa dialogar, se sentir confortável e agora focar em fazer o nosso almoço também, né, é extremamente importante. Claro que tudo que é feito na sociedade, né, a gente costuma dizer assim, né, todo espaço ele é repleto de significados. Então, o significado da sede do sindicato é um significado de realmente poder juntar os TAs com uma outra diversidade de pautas que a gente tem para defender o desenvolvimento da nossa carreira e para defender também a construção de uma instituição de ensino público, gratuito, de qualidade, né, especialmente que seja desenhada aí pelo povo e para o povo. Essas são as pautas históricas dos técnicos administrativos. Então, o significado, né, nesse momento tão difícil que a gente vive, é poder trazer esse sentimento de valorização. Porque eu acho que nessa perspectiva que a gente tem vivido recentemente, dentro dos servidores das universidades federais, os técnicos são os mais afetados, né? Desde a disponibilidade de salário, né? Que com a inflação galopante que todo mundo tem sentido aí no seu carrinho no supermercado, nessas questões, até também a gente conseguir construir sistemas de trabalho que nos ajudem a desenvolver, né, as políticas e os sistemas, né, os fluxos que a gente tem construído aqui. A gente tem um quantitativo muito baixo de TAs para o trabalho que é necessário na UFSCar. Se a gente também não tem nenhuma fonte orçamentária para poder mitigar essa ação, mitigar essa situação, né, a gente tem também sobrecarga de trabalho no setor dos TAs, menos disponibilidade de salário, né, porque a inflação come o nosso dinheiro, e mais instabilidade emocional, financeira, de desenvolvimento. Então, primeiro, né, a gente acredita que a primeira condição para que a gente possa pautar o que a gente tem de comum e que a gente possa construir o que a gente tem de divergente é partir do sentimento de união, do sentimento de que um cuida do outro. E o sindicato aqui, eu acho que a gente precisa salientar essa grande importância da atuação que o Sintufscar, os técnicos, têm aqui no Lagoa do Sino, junto aos trabalhadores e trabalhadoras das empresas terceirizadas. As nossas confraternizações também são realizadas com os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Então a gente tem conseguido agora, né, e é um vocativo desse retorno da pandemia, refortalecer laços, né, porque eu acho que todo mundo achava que a galera ia voltar querendo se dialogar e conversar, mas a gente também voltou muito também acostumado a atuar mais sozinho, né, e acho que a sede e a atuação do sindicato aqui tem ajudado a quebrar tudo isso, para que a gente possa inclusive restabelecer uma estrutura de luta aí para as nossas pautas, que não são só nossas, né? São pautas aí da educação nacional. Esse foi mais um Papo TA com a presença de André Pereira e Jefferson Silvestre, lá do campus Lagoa do Sino. O Sintufscar agradece demais os convidados de hoje e lembra a todos vocês que todos os sábados, às 11 da manhã, nós estamos online com o Papo TA. Você pensou em algum tema legal para debatermos no Papo TA? Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Nós estamos também no Facebook. Siga a página do Sintufscar e fique por dentro das principais atividades da categoria. Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar.